Você chega em 2012, vice-campeão brasileiro, Fluminense ficando na frente. Existia naquela época uma série de situações em relação àquela campanha do Fluminense. Acaba tendo uma vitória importantíssima do Atlético, com uma assistência que parecia de basquete do grande Ronaldinho, do Bruxo, para o Leonardo Silva, né? Mas o Atlético já estava com o time praticamente pronto, com aquela base do Cuca desde 2011. O Atlético lutou para não cair, o Cuca permaneceu, fez aquela trajetória de 2012 e viria a ser campeão em 2013. A chegada do Ronaldinho, por tudo que ele representa no mundo, o Ronaldinho mudou a história do Atlético e a história do Barcelona, né? Você acha que foi muito fundamental também, mas era um timaço também. Ontem eu estava conversando com um grande amigo meu, Luciano do Amaral, que inclusive foi aquele que fez aquele troféu da defesa de São Vitor, quando você defendeu, que nós levamos lá e depois sorteamos um. A chegada dele foi muito decisiva também para mudar um pouco a história e falar, poxa vida, nós temos Vitor no gol, nós temos a Hever Leonardo Silva na zaga, nós temos o Ronaldinho no meio de campo, nós temos o Jô no ataque, o Tardelli com o Bernardo, que está voltando. Como é que... Bom, talvez acho que a gente pode colocar como a grande cereja do bolo, né? A peça que faltava na engrenagem para fazer a engrenagem funcionar perfeitamente, né? Porque você tinha peças importantes, né? Peças valiosas, né? De alta capacidade, mas tendo um cérebro como o Ronaldinho, né? Para fazer essa distribuição, para pensar o jogo, não que os outros não tivessem capacidade, mas o Ronaldinho com a capacidade técnica e cognitiva que ele tinha dentro de campo, de encontrar os passes, realmente fez com que a equipe crescesse muito de produção, né? E foi peça fundamental para que encontrássemos, né, aquele time ideal que jogava por música. Era muito prazeroso poder, dentro de campo, fazer parte desse time, porque para mim era um privilégio, né, ali de trás, né, quase que um espectador em algumas situações, né, assistir Ronaldinho, o ataque que nós tínhamos ali muito poderoso. Então, lindos lances, lindos gols. Então é mais um privilégio que eu tenho na minha carreira poder ter jogado ao lado do Bruxo aí. Em campo a gente sabia que ele era genial, mas se fosse hoje, você como diretor de futebol, era difícil de lidar? Vocês dois estão aposentados, hein, Vitor? Não tem problema nenhum mais. Mas acho que não é segredo para ninguém né, os gostos do Ronaldo, mas o que eu posso dizer é que dentro do vestiário, dentro de campo, né, um cara extremamente acessível, carismático, competitivo, né, sempre falava muito ali momentos pré-jogo, então participativo. Então entendíamos que pela hierarquia que ele tinha, técnica, pelo tamanho que ele tinha representava o futebol, com esse comprometimento e esse desejo de vitórias, isso era extremamente fundamental para nós e os hábitos fora de campo dele não atrapalhavam nesse sentido e, né, acho que tinha espaço para tudo e dentro de campo ele dava a resposta. Mas te convidou para alguma resenha alguma vez? Não, na verdade, né, eu sempre fui muito reservado, mais na minha, né, e as pessoas identificam o perfil de cada um, sim, né? Sim. Meu perfil sempre foi mais reservado, mas também se quisesse ir, com certeza ele não fecharia a porta também. Ô Vitor, relembrando daquela campanha épica do Galo em 2013, o Atlético tem 5 vitórias, apenas uma derrota, já classificado para o jogo lá em São Paulo, no Morumbi. Com aquela história, né? Depois ele sai e tal, aquele negócio todo. Pega o São Paulo nas oitavas. O São Paulo é de uma camisa pesadíssima no futebol brasileiro, quiçá a mais pesada, porque nós estamos falando de um bicampeão mundial com o Tele, né, início da década de 90. E era a asa negra do Atlético, de alguma forma, quando o nosso pão começou a cair com a manteiga para baixo, porque em 77 o Atlético perde um título disputado em 78 nos pênaltis. Na mesma baliza, naquele gol do Mineirão do dia 24 de julho de 2013. Mas eu quero te perguntar o seguinte, um pouco antes, né, porque aquilo foi marcante para a Libertadores de 2013, o Atlético então classifica em primeiro, geral, pega o São Paulo nas oitavas, elimina o São Paulo com uma partidaça, né, atropela o São Paulo, o tricolor paulista no Horto, e na semifinal vai jogar no gramado sintético lá em Tijuana. E um time bom, corredor, os Cholos e tal, treinado na época pelo Turco. E fazem 2-0. Tardelli diminui e o Luan, no finalzinho, rola a bola, já caído, 2-2,
O resultado, olha, poxa vida, conseguimos um empate, poderia ser um resultado pior. Começa o jogo aqui, e um jogo dificílimo, a gente sabe da história, e aos 45 minutos, um pênalti ali. Né? Nós estamos falando de um dia que realmente muda a nossa história. O que passava na sua cabeça naquela hora? Eu sei que você já falou disso várias vezes, mas 11 anos depois, qual foi o sentimento ali? Porque o Atlético tinha a melhor campanha, um centro de treinamento que não deixa a desejar para os clubes europeus, com o Ronaldinho, com um elenco qualificado, que tinha condição de ganhar, tanto é que ganhou. Ou seja, estava tudo muito certo para uma situação daquela ali. Aquilo foi muito sério, aquilo ali, né? Então, qual era o seu sentimento ali quando o Patrício Poli apita ali, bota no cal naquele lance do grande Léo Silva, né? Pela infelicidade. A foto lá tá lá, inclusive, a foto da defesa. O que antecedeu em termos de pensamento ali? Verdade. Bom, na verdade, naquele momento, é impossível fazer uma retrospectiva como essa que você fez, mas no momento é inevitável que o pior não passe pela sua cabeça, né? Sensação de frustração e desespero ao mesmo tempo, né? Por tudo que nós tínhamos construído até então e ser interrompida de uma forma precoce, né? Sabendo que tínhamos capacidade para irmos mais adiante. Tentando argumentar alguma coisa com o árbitro, eu lembro que o Alexandre chega e fala: Vitão, concentra no que você tem que fazer. Não fica, né? Sai daí. Deixa que a gente briga, a gente discute, mas se concentra para tentar manter a maior calma possível no momento desse. Né? Isso foi bem marcante. E ali eu me retiro, né? Começo a pensar, começo a respirar, faço uma oração e entrego a Deus, que seja feita a sua vontade, mas que, né, o Senhor nos dê sabedoria para poder suportar esse momento. E foi, né, algo nessa linha, e não tinha muita informação a respeito dos cobradores do Tijuana. Tinha visto alguns pênaltis do Arce, alguns pênaltis do Riasco, nada mais. E quando vejo o Riasco pegando a bola ali e posicionando ela, eu já tinha em mente que eu ia para o canto direito, porque a maioria dos pênaltis que ele tinha cobrado, ele tinha cruzado. E tento esperar o máximo possível, né, a definição, para não facilitar também a decisão dele. E a hora que ele abaixa a cabeça, aí eu, né, caio para o lado direito. Acho que ele tenta mudar o canto e ela acaba saindo um pouco para o meio, mas também um pouquinho para o lado direito. E já num ato de desespero, porque não é uma situação que você treina no dia a dia, não é uma situação específica, né? Eu vejo que a bola está fora do meu raio de ação com as mãos, né? Levanto o pé quase que instintivamente, né? Por desespero, ela acaba explodindo no meu pé, né? Fico procurando onde ela vai, a hora que eu vejo ela já está na placa de publicidade na lateral, e aquilo é um misto de sensações de alívio e de orgulho, mas ao mesmo tempo é o jogo rolando e o jogo não acaba, mas realmente a hora que o juiz apita o final, né, a gente desaba no gramado ali a chorar, né, muito emocionado, tentando entender aquele momento que tinha acontecido e tentando sair de baixo, porque todo mundo se jogou em cima, eu estava sufocado, não conseguia respirar. Mas assim, emocionante, né, impossível não lembrar daquela noite, né, sem me emocionar, sem me arrepiar. Né? E com detalhes, né? Tudo é muito vivo, acho que não só na minha cabeça, mas na cabeça do torcedor atleticano que acompanha isso tudo, é algo que vai reverberar o resto da vida de cada um que acompanhou esse momento. Você sabe que eu estava na Arena Independência, minha esposa não conseguiu olhar para o pênalti, eu falei, não é possível que essa bola não vai entrar, porque de tudo que nós passamos ao longo de tantos anos, né? 77, 80, 81, 84, 87, 90, 91, 94, 99, 2001, 2004. Então, quando a marcação daquele pênalti, eu falei, meu Deus, se essa bola entrar, eu tenho no meu sentimento que a gente perderia 2 gerações de atleticanos e uma desesperança ia se abater sobre a instituição. Porque, como eu falei, estava tudo muito certo, né? Parecia que tudo estava caminhando muito bem. E se uma bola daquela entra, a gente estava fadado realmente a talvez não conquistar nos próximos 20 anos realmente, ou achar que nunca mais conseguiríamos conquistar.
Foi realmente... eu participei como coautor desse livro aqui, do Milagre do Horto, e depois eu vou te pedir um autógrafo, mas a defesa vital, né? A defesa vital é o título disso aqui, que eu tento escrever mais ou menos no tempo que o Patrício Poli autoriza a cobrança, né? E graças a Deus, com o pé esquerdo, o Fred Belo Paiva, que é um grande negócio, o Fred é muito amigo, eu também, né? Alexandre General, um abraço pro Fred. Ele fala do ACDC, né? É antes da canhota e depois da canhota, né, Vitor? E realmente muda a história do Atlético, né, Vitor? O Atlético passa a ser um clube vencedor a partir dali. Eu tive um sentimento, sinceramente, pela minha felicidade, pela minha voz, que ali o Atlético seria campeão, porque eu nunca tinha visto isso aos 44 anos, ou não menos, 39, enfim, mas de ligação com o Atlético. Eu nunca tinha visto o pão cair com a manteiga para cima. Eu falei, isso não é por acaso, isso é uma jesuicidência muito forte. Depois, com o passar dos dias, você teve esse sentimento também, o grupo teve esse sentimento, como quem diz, depois de tudo que nós passamos, agora é para ser nosso, é o famoso que é do homem, o bicho não come? Sim, sim. Acho que toda conquista, ela vai sendo desenhada por momentos como esse. Pênalti Tijuana, o apagão na semifinal, o escorregão do Ferreira, então são nuances que vão se apresentando, que vão dando a gente aquela sensação, poxa, esse negócio tem que ser da gente. A gente tem que ganhar isso, porque claro que você tem a competência, você tem, né, o trabalho, você tem tudo que é feito, mas você também tem que ter uma pitadinha de sorte. Sim. Não pode depender, né, dela, obviamente, mas em alguns momentos você também tem que ter situações que sejam favoráveis, né? E vejo sim esse lance do pênalti como um grande quebra de paradigma, né? De uma história na qual havia um sofrimento, havia frustrações, havia decepções, né, para uma história que te resgata a esperança, né, e que foi lembrada também depois, quando a gente acaba perdendo o primeiro jogo da final lá no Paraguai. Tem aquele lance que o Alexandre vai para ali, que o Cuca, ele fala que o Cuca não falou com ele. Eu encontrei com ele outro dia, tem uma certa ligação com ele. Ele fala que eles, inclusive, discutiram ali naquele lance, né? Naquele 2-0, no último lance. Foi um erro de comunicação, né? Um entendeu que era para ir, outro talvez tenha... Mas enfim, acho que não vem ao caso, porque no final deu tudo certo. Graças a Deus. Não vamos criar... Não, claro. Mas... Não, mas ele fala brincando também, é um lance curioso. Né? Inclusive os dois têm uma ótima relação. Claro que sim. Mas no final ali, né? Eu não lembro quem... Acho que foi inclusive o Alexandre, não me lembro. Falou, gente... Não sabemos quando vão ter a oportunidade de jogar uma final de Libertadores de novo, né? Juntos, provavelmente essa é a última oportunidade. Então, assim, não podemos ir para o jogo da volta desacreditados. Nós vamos ser campeão. E aquilo injetou um gás a mais, um ânimo a mais na gente, né? Saímos de lá, obviamente, triste, mas confiantes de que poderíamos reverter pela capacidade, sabendo da força que nós tínhamos no nosso torcedor, né? E foi isso que a gente viu no jogo da final. Né? Aquele eu acredito foi muito forte, né? Contagiava mesmo. Com certeza. Você imagina 60 mil pessoas gritando aquilo. E desde as quartas, né? Desde as quartas. E a gente pensava, quem somos nós para não acreditar ou deixar de acreditar, né? E aquilo realmente foi uma das marcas mais fortes que nós tivemos naqueles jogos de superação, né? Das semis e das finais de Libertadores. Mas hoje, né, 11 anos passaram aí e a gente sabe que esse título, né, a começar pelaquela defesa de pênalti, que foi um dos momentos mais marcantes, sem dúvida eles elevaram, né, o patamar do clube, né? Acredito que se não tivéssemos ganhado aquela Libertadores, talvez hoje o Atlético não seria a potência que hoje é. Perfeito. Né? Virou uma referência também no futebol internacional, né? Não é falta de modéstia, nada, mas acho que a realidade é essa. Sim. Né? E é um clube que passou a ser muito mais respeitado. Já visto também os resultados recentes que nós tivemos, né? Com Copa do Brasil, 2 Copas do Brasil, brasileiro. Figura presente em praticamente todas as Libertadores desde 2012, então mostra, né, o crescimento, né, e o câmbio de mentalidade e de patamar que a equipe sofreu. Ô Vitão, você se lembra como é que foi a noite seguinte? Como é que foi dormir ou você não dormiu depois daquele jogo contra o Tijuana? Não, eu fui dormir, era umas 6 horas da manhã, porque
Eu devo ter levado 1h30 depois ainda para sair do estádio, atendendo repórteres. Tinha muita torcida na porta ali da Independência. Inclusive um torcedor jogou a máscara dentro do carro e falou: leva, que não querendo saber mais dessa máscara aqui, que não deu certo. Que negócio definitivamente. Se ganha, vai todo o jogo com aquela máscara, né? Mas depois, até hoje guardado, algumas coisas, a bola do jogo, que depois, né, eu deixei agora no clube, pro museu do clube. Essa máscara também. Então, quando tiver o museu ali, né, esses artefatos eu vou deixar, porque entendo que não é só a minha história, é a história do clube, né? Mas saindo, né, voltando à pergunta, saindo do estádio aquele dia, então eu fui para casa, cheguei em casa, devia ser já umas 3 horas da manhã. Aí eu sentei na cama, sentei no sofá, falei, agora eu vou tentar entender o que realmente aconteceu. E aí ficava vendo os vídeos, né, a repercussão, tudo, porque aquilo foi tudo muito dimensionado. Nossa, é difícil você mensurar o tamanho disso, mas e a adrenalina do jogo te deixava muito. E, né, eu lembro que eu cheguei em casa, morava num condomínio na região do Castelo, né, tinha um cartaz, obrigado Vitor, né, eu lembro um cartaz lá, e depois a cada jogo que a gente ganhava, né, as pessoas deixavam um cartaz, depois escreveram no asfalto, valeu São Vitor. Eu falei, gente, não, só faltou falar, toque a campainha aqui, pelo amor de Deus, eu sou, né, cadê minha paz? Mas assim, para demonstrar isso, né, só para ilustrar o carinho do torcedor, que realmente, e essa gratidão que eles têm pela minha história com a camisa do clube. E, embora esse tenha sido o grande milagre, talvez aquela Libertadores, durante a mesma Libertadores, você pega mais pênaltis. Você pega pênaltis contra o Newell's Old Boys na semifinal da Libertadores, o jogo aqui no Independência, e do principal jogador do time, que era o Max Rodrigues. Sim. Cara, assim, como que foi aquela ideia de se tornar, depois disso, um grande pegador de pênalti e um grande operador de milagres no Atlético? Você tem noção de tudo que você fez naquele ano de 2013? Não, é o que eu falo, é difícil mensurar. Talvez quem está do lado de fora, o torcedor, né, que a vida toda acompanha o clube, talvez consiga mensurar melhor isso, porque a gente dentro do campo, dentro do processo, talvez não para fazer esse tipo de análise, né, porque é a nossa profissão, né, e acaba que estamos ali para isso, né. Claro que viver uma história como essa, né, para mim, como eu falei, é um privilégio. São poucos que têm o privilégio de poder realmente viver o que eu vivi vestindo a camisa do Atlético, né? Mas eu né, assim, quando apresentavam situações de pênaltis, eu tinha muita confiança, porque eu estudava muito os batedores, né? E o Newell's, nas quartas de final, eles acabaram eliminando o Boca Juniors também em cobrança de pênaltis. Foram acho que 21 ou 22 cobranças. Verdade, até. Então tinha bastante material para estudar, né? E o Max, na oportunidade, ele tinha batido 2 pênaltis contra o Boca, perdão. Um no canto esquerdo e outro cruzado. Só que o primeiro que ele bateu foi no canto esquerdo, na chapada. Falei, eu vou arriscar lá, né? E todo batedor ele tem um canto de segurança, né? Então, nos momentos de pressão, a tendência, não é regra, mas a tendência é o cara buscar onde ele tem mais confiança e mais segurança em bater. Perfeito. Né? E a gente tenta, né, diante das análises que a gente faz, aliada a outras variáveis, como posicionamento, distância, velocidade que o jogador vem para a bola, tenta, né, induzir o batedor a bater onde você quer que ele bata. Porque o pênalti também, o goleiro sempre ele vai estar em desvantagem, né, dada a velocidade, dado o tamanho do gol. Então eu falo que é uma grande disputa emocional, que você tenta induzir o batedor ao erro, ou tenta fazer com que ele perca a precisão na batida. E era o que eu procurava fazer. Eu não era de provocar, eu não era de... Mas eu tentava usar alguns artifícios, algumas artimanhas para gerar essa dúvida no batedor. Por exemplo, então? Inclusive... por exemplo, aponta um canto, e aí? Ele vai para o canto que ele apontou ou ele vai para o outro canto? Né? Não existia uma regra. Tá. Era algo para... pendurava na trave, abria os braços para, né, tentar diminuir o gol, enfim. Acho que cada goleiro tem, né, mas são coisas que eu fazia para tentar criar algum desconforto no batedor. E sempre com muita fé, né? Naquela decisão na final da Libertadores, aí contra o Olímpia ali,
você julgava, colocava ali o terço, dava a volta, ele botava o terço para fora ali, jogava para fora, você pegava de volta, colocava ali. Era o Martin Silva, o goleiro do Olímpia, né? É, o Martin Silva, né? Aquele é um lance que chama muita atenção num documentário